Boa noite a todos. Quem puder, abra a Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 9. Livro de Provérbios, nós vamos meditar em um capítulo todo, capítulo 9, verso 1 até o 18. Acho que todos já abriram. Mas antes de nós fazermos a leitura, há muitos que não estiveram aqui, talvez nas outras mensagens. Então, para não ficar talvez perdido na linha que estamos tentando traçar, na sexta-feira foi falado sobre a necessidade de um relacionamento com Cristo, de ter uma vida fundamentada em Cristo, a fim de que você possa servir a sua família. Se você não estiver enraizado, sustentado e fortificado por Cristo, você não tem poder, sabedoria e prudência para ajudar a família. No sábado, foi falado sobre a importância de nós discernirmos o que é o nosso papel dentro da família e o que só Deus pode fazer na família. Através do Salmo 127, o salmo que os israelitas cantavam conforme subiam os degraus do templo, proclamando que se o Senhor não edificar a casa, era vão o trabalho de quem estava construindo, se o Senhor não guardasse a cidade, era vão o trabalho da sentinela, e que se o Senhor não desse o descanso, era inútil trabalhar de sol a sol, e eles declaravam isso indo ao templo, e a ideia era o seguinte: enquanto eles iam ao templo, eles estavam dizendo para Deus o seguinte: nós temos estas coisas que são urgentes, que nós precisamos, mas além disso, mais importante é estar com o Senhor. O templo é o símbolo da adoração a Deus, é a ideia do povo indo adorar a Deus. Então, mais importante do que tudo que compõe a nossa vida é nós adorarmos a Deus. E hoje, na parte da manhã, foi falado sobre a importância de se viver saudavelmente no seio da igreja, de ser um membro de igreja, vamos dizer assim, saudável, tendo um relacionamento com os outros que foram também transformados por Cristo, e isso é a base também para que você tenha um bom relacionamento dentro de casa. E nós finalizamos hoje com Provérbios capítulo 9. A primeira parte do sermão é extraindo da sabedoria, como que a sabedoria pode nos ajudar a ter um lar feliz. E depois eu vou voltar, na segunda parte do sermão, e vou novamente ouvir a sabedoria, ou nós vamos ouvir a sabedoria dizendo para todos nós, como podemos ter uma eternidade feliz. Como que, além do seu momento aqui e agora, mas eternamente falando, como que a sabedoria pode nos guiar nesse assunto. Então vamos ler Provérbios capítulo 9, 1 a 18, diz assim: a sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas, já abateu os seus animais e misturou o seu vinho, e já preparou a sua mesa. Já ordenou às suas criadas e está convidando desde as alturas da cidade, dizendo: quem é simples, volte-se para cá. Aos faltos de senso diz: vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que tenho misturado. Deixai os insensatos e vivei, e andai pelo caminho do entendimento. O que repreende o escarnecedor toma afronta para si, e o que censura o ímpio recebe a sua mancha. Não repreendas o escarnecedor para que não te odeie. Repreende o sábio e ele te amará. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. Ensino justo, e ele aumentará o entendimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo a prudência. Porque por meu intermédio se multiplicam os teus dias, e anos de vida se te aumentarão. Se fores sábios, para ti serás sábio. E se fores escarnecedor,
só tu o suportarás. A mulher louca, ou dependendo da tradução, a mulher apaixonada, é alvoroçada, é simples ou inconstante e nada sabe. Assenta-se à porta da sua casa, numa cadeira nas alturas da cidade, e põe-se a chamar os que vão pelo caminho e que passam reto pelas suas veredas, dizendo: quem é simples, volte-se para cá. E aos faltos de entendimento ela diz: as águas roubadas são doces, e o pão tomado às escondidas é agradável, mas não sabem que ali estão os mortos. Os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Vamos orar. Pai, nós reconhecemos que só Tu és Deus, de que toda a criação depende do Senhor, de que todos que aqui estão, admitindo ou não, dependemos de Ti. É o Senhor quem nos livra, é o Senhor quem nos sustenta, é o Senhor quem nos guarda, é o Senhor quem nos permite levantar ou chegar a deitar no final do dia. Nesta noite, ó Deus, o nosso rogo, ou o meu rogo particularmente, é que o Teu povo seja edificado, e que se porventura aqui estão aqueles que ainda não vieram a ser povo do Senhor, que hoje, pela Tua graça e pelo Teu poder, possam sair daqui chamando povo de Deus, sendo reconhecidos como filhos e filhas do Senhor. Abençoe as famílias que têm dedicado o tempo em ouvir instrução da Tua palavra, para reluzir ou refletir a glória do Senhor no convívio familiar. Ao Teu ministro que aqui está, eu rogo sabedoria, eu rogo a Tua graça. A Tua palavra é perfeita, mas meus lábios não são, e que nada em mim venha manchar ou turvar a beleza da Tua palavra, Senhor. Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Capítulo 9 de Provérbios, se você notou, a sabedoria ela é vivificada, é dada uma personalidade à sabedoria, como se a sabedoria fosse uma pessoa. E a sabedoria aqui, ela está convidando muitas pessoas a virem à casa dela e se alimentarem do que ela preparou e desfrutarem dela. E no final do capítulo nós temos no verso 13, a mulher louca, ou dependendo da sua tradução, a mulher apaixonada, que copia o convite que a sabedoria faz. A sabedoria chama o simples, a loucura também chama o simples. A sabedoria providencia um banquete, mas a loucura não tem o que providenciar, ela precisa roubar para dar. E enquanto a sabedoria, o resultado é entendimento, sabedoria, crescimento, os seus dias se aumentarão. Para a loucura, o Salomão ele termina dizendo que os que atendem ao convite da loucura não entendem ou não sabem que ali estão os mortos, nas profundezas do inferno. A primeira parte que nós vamos traçar no entendimento desse texto é como que a sabedoria pode nos ajudar a ter uma boa base para um lar feliz. Os convites, os detalhes que ela mostra aqui, vamos tentar aplicar para a família, e depois nós vamos voltar e ver como é que a sabedoria pode nos ajudar eternamente, como é que a sabedoria pode te ajudar eternamente. Então, o primeiro conselho para um lar feliz é o seguinte: estabeleça uma boa base para o seu lar, um bom fundamento. Não há como negar, querendo ou não, todos nós temos algum tipo de princípio, algum conjunto de valores dentro de casa. Se são distorcidos ou se são corretos, ninguém vive sem algum tipo de padrão, de norte, de regra. E o convite que a sabedoria faz é o seguinte: use-me como seu padrão. Use-me como aquilo que haverá de nortear a sua vida, o seu caminho, o seu relacionamento dentro de casa. Então vamos ver o que a sabedoria nos diz aqui. Primeiro, fortifique o seu lar com sabedoria dos altos céus.
O verso 1 diz: a sabedoria já edificou a sua casa e já lavrou as suas 7 colunas, ou já firmou as suas 7 colunas. Como que é a sabedoria que vem do alto? Tiago, capítulo 3, versos 13 a 18, esse é o único texto que nós vamos ler fora de Provérbios. Epístola de Tiago, capítulo 3, verso 13 a 18, aqui Tiago nos dá com muita clareza como que é a sabedoria vinda de Deus. Então, como que eu e você podemos fortificar o nosso lar com a sabedoria que vem de Deus? Aqui ele vai descrever de forma bem detalhada, verso 13, verso 18, diz assim: quem dentre vós é sábio e entendido? E aí ele vai mostrar qual é a prova para se detectar um sábio entendido. Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja, sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis e nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso é aquela pessoa que só quer brigar, só rixa, só contenda. Tudo é motivo de explosão. Espírito faccioso, e aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se em paz, ou semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Então, o primeiro ponto, ou a primeira ideia aqui é que o nosso lar deve ser fortificado com sabedoria. Uma segunda ideia que a sabedoria nos ajuda no entendimento desse fortalecimento do lar é o seguinte: fortifique o seu lar com adoração a Deus. Mesmo que você seja a única pessoa que pode clamar pelo nome de Deus ali dentro, faça isso publicamente na sua família. Não é que você vai fazer como Mateus 6, chegar lá na sala, diante da sua mãe e do seu pai, levantar as mãos e orar na frente dele ou dela. Não se trata disso. Mas que os seus familiares notem que você tem uma vida voltada para Deus. Não só quando você se arruma para vir ao culto, mas dentro de casa eles notam: olha, esse é o momento no relógio onde fulano, beltrano, ciclano, ele para, ora, lê, canta, e ele tem o seu tempo com Deus. Da onde nós tiramos isso? Olha o verso 2 e o verso 5. Já abateu os animais, e misturou o seu vinho, e já preparou a sua mesa. Verso 5, vinde, comei do meu pão, e bebei do vinho que tem misturado. Aí você vai perguntar, o que isso tem a ver com adoração? No Velho Testamento, como é que um israelita adorava a Deus? Eles iam para um lugar, primeiramente, chamado tabernáculo, e lá tinha um altar, e eles levavam os animais, e carneavam os animais, e derramavam o sangue dos animais, e aquilo era uma maneira deles adorarem a Deus. Quando foi na Páscoa, o anjo que passou nas casas israelitas, e os umbrais da porta deviam estar em vermelho, o que eles estavam fazendo dentro da casa? O que foi a ordem do Senhor? Peguem um novilho, um carneiro, puro, sem defeito, ácil, e comam todos. E por causa disso, os que assim fizeram foram poupados do anjo que passou entre as casas naquele dia. No Velho Testamento, a adoração estava muito envolvida com a ideia do sacrifício dos animais. Um inocente morrendo pelo culpado. No Novo Testamento, pão e vinho, aonde que aparecem? Vai ter mencionado, acho que no boletim, semana que vem, é ceia do Senhor. Ela diz no verso 2, já bateu os animais, já preparou o seu vinho, já preparou a sua mesa. No verso 5, vinde, comei do meu pão e bebei do meu vinho. Então, a ideia que nós estamos extraindo aqui é que é importante que o seu lar também tenha esse elemento da adoração a Deus. Terceiro, fortifique o seu lar no serviço, em servir as pessoas do seu lar.
Olha o verso 3. Já ordenou as suas criadas e está convidando desde as alturas da cidade, dizendo, e a ideia das criadas aqui seríamos nós no serviço à sabedoria. Se queremos que aqueles que estão ao nosso redor sejam sábios, nós podemos fazer isso no serviço a essas pessoas. Fortifique o seu lar com humildade. Uma das coisas que, além da hipocrisia, que fere muito o lar, mas também o espírito altivo ou a soberba. A pessoa que tem cerviz endurecida, que nunca baixa, que nunca se sujeita, sempre ela está por cima. Melhor é conviver com aqueles que são humildes. Olha o verso 3 e o verso 4. Já ordenou as suas criadas e está convidando desde as alturas da cidade, dizendo, quem é simples, volte para cá. E aos faltos de senso diz, onde que está a humildade aqui? É você descer. O texto diz que a sabedoria está convidando as pessoas que moram no alto, que têm uma posição alta, e a ideia é, olha, saiam dessa posição e desçam para cá. Humildade é isso, é você descer, é você sair vamos dizer assim, dessa falsa situação da sua existência e entender de fato como que Deus nos vê. Nós não somos altos como pensamos, mas que devemos nos abaixar, ouvir e nos humilhar diante de Deus. Quinto, fortifique o seu lar, deixando as más influências. Olha o verso 6. Deixai os insensatos e vivei. Eu acho que isso é uma preocupação mais dos pais. Quando os pais começam a notar com quem os filhos estão andando. Aí os pais chegam para os filhos e falam, olha, eu não acho que aquela pessoa é uma boa companhia para você. Aí os filhos ficam, ai, o senhor não conhece, o senhor não sabe de nada, não conhece a pessoa e tal, mas os pais têm mais experiência, filhos. Então, se eles dizem o que dizem, não é porque eles não querem a sua felicidade, é porque eles querem te proteger. Mas a ideia geral aqui é, quem que te influencia? Em Salmo 1 é dito sobre o conselho dos ímpios. Em 1 Coríntios 1 fala-se da sabedoria do mundo. Querendo ou não, em algum ponto dos nossos relacionamentos, ao invés de nós sermos uma torneira para aguar ou influenciar as pessoas, às vezes nós somos uma esponja. Nós sugamos aqueles que estão ao nosso redor, com suas ideias, com seus princípios, com seus pensamentos. E uma maneira de você preservar a sua família é você escolhendo bem as suas amizades. Eu já ouvi, e eu ouvi com muita tristeza isso, uma pessoa dizer, eu prefiro andar com um incrédulo do que com um crente. E era um crente que estava dizendo isso, e essa pessoa se enquadra no que foi falado hoje cedo, né? Está na igreja, não sabe lidar com a dificuldade dos outros, aí abandona e acha que todo crente não presta e que só o ímpio presta. Mas abandone as más influências. Sexto, fortifique o seu lar com entendimento. O verso 6 ainda, na metade dele diz, e andai pelo caminho do entendimento. Duas vias aqui para a família. Primeiro, o entendimento de um para com o outro, o entendimento relacional. Eu vou talvez trazer um exemplo meu para ficar mais fácil para entender esse ponto. Minha esposa, a irmã do pastor Fabiano, ela é melancólica. O que isso significa? Que a maneira como eu tenho que me comunicar com ela não pode ser a maneira como eu me comunico com pessoas que têm o mesmo temperamento que o meu. E às vezes na família, as pessoas estão juntas há muito tempo, mas ainda não perceberam que há maneiras diferentes de se comunicar com pessoas de temperamentos diferentes. Se eu chegar para minha esposa que é melancólica e falar, olha amor, ela vai chorar. Se eu quiser, porque ela é sensível demais. Se fizer isso comigo, eu vou tomar um susto, vou ficar bravo e vou sair rindo. Mas ela vai tomar como se fosse o maior desrespeito possível. Dentro de casa, você não pode partir para quem está ao seu redor achando que a pessoa tem a mesma maneira de processar a informação como você tem. Há pessoas que são
vivem à flor da pele, são muito emocionais, os sanguíneos. Eles falam, choram, brigam, mas tudo está bom. Tem os coléricos que são um pouquinho mais duros, mais incisivos. Tem os fleumáticos que são mais assim contemplativos, né? Mais demorados. E tem os melancólicos que são aqueles assim que você nem sabe se está ali, de tão introvertido que é. Mas o fato é que as pessoas são diferentes. E muito do lar, do machucado que existe na família, se dá porque as pessoas não sabem comunicar na linguagem do outro. Tem um livrinho que eu peguei, eu falei, acho que não é muita coisa não, mas depois me ajudou muito, que é um livro chamado 5 Linguagens do Amor, Gary Chapman, acho que é. E ele trata como é que as pessoas processam demonstração de amor. Por exemplo, eu gosto de demonstrar amor para minha esposa dando presentes, mas amor para ela é eu ter um tempo de qualidade com ela. Eu não preciso dar nada. Se eu gastar meia hora de qualidade com a minha esposa, para ela ganhou a semana. Porque ela valoriza, ela entende que uma demonstração de amor é um tempo de qualidade. Para outras pessoas é a palavra de afirmação. Tem pessoas que se sentem amadas quando elas ouvem, eu te amo. Olha, você é muito bonito, ou você é muito bonito. E precisa sempre desse tipo de repetição verbal. Tem outras pessoas que entendem que são amadas pelo toque, quando recebem um abraço, quando recebem um carinho, quando andam de mãos dadas. Há outras que entendem que são amadas quando alguém faz algo por elas, quando alguma coisa acontece em favor delas. E não é que a pessoa ela não te ama, ela simplesmente tem uma maneira diferente de processar amor. A sabedoria nos ajuda a ter esse entendimento dentro de casa. Você olhar a pessoa que está diante de você e saber como que eu vou me comunicar de uma maneira mais significativa com essa pessoa. Não estou falando que você tem que estudar psicologia para entender essas coisas. Eu só estou dizendo que as pessoas são diferentes. É uma insensatez nós partimos para o relacionamento e tomando que todas as pessoas são como eu, ou que todas as pessoas são como você, na hora de entender as coisas. As pessoas são diferentes e demandam uma abordagem diferente, uma maneira diferente de se falar, uma maneira diferente de reação. Uma outra maneira de nós termos um lar fortificado com entendimento é dentro do entendimento bíblico. Um lar que cresce dentro da doutrina, dentro da verdade, dentro da palavra, dentro do que Deus diz que deve permear a nossa vida. Então esse é o primeiro pensamento. Fortifique o seu lar com sabedoria. O segundo conselho para um lar feliz é o seguinte: escolha corretamente as ferramentas para usar no seu lar. Escolha as ferramentas corretas para usar no seu lar. No versículo 7 até o 18, nós vamos ver as ferramentas que podem ajudar a construir ou destruir o lar. Agora temos duas ferramentas, uma para destruir e outra para construir. Se a sabedoria pode ser uma ferramenta de edificação, porque a sabedoria lavrou a sua casa, construiu a sua casa e lavrou as suas 7 colunas, a falta dela se torna uma ferramenta de destruição. Falta de sabedoria é uma ferramenta que destrói e não constrói. A falta de sabedoria resulta primeiro em afronta. Olha o verso 7 até o verso 8. O que repreende o escarnecedor traz afronta para si. Uma das coisas que nós podemos notar é isso: quando não há sabedoria, nós vamos ter um ambiente de afronta, constantemente um dando uma pancada no outro, um dando uma alfinetada no outro, um apontando o dedo para o outro. Quando não há sabedoria, há também a ideia da injúria. O que repreende o escarnecedor traz afronta para si, o que censura o ímpio recebe a sua mancha, ou a ideia dele manchar a pessoa, dele falar mal da pessoa. Não repreendas o escarnecedor para que ele não te odeie, ou dependendo da tradução, ele não te aborreça. Quando você não procede com sabedoria, e as pessoas vêm tratar com você, uma dessas será a sua reação, com afronta, com injúria e com ódio. Com ódio.
Que coisa horrível é um lar quando as pessoas vão tentar resolver problemas e não há sabedoria em nenhuma das partes. Pode ter certeza, essa é a nata que vai ferver e vai subir. Um afrontando o outro, um manchando o outro, especialmente tirando do fundo do baú as coisas que aconteceram, e a cartada final é o ódio. Porém, usando a ferramenta correta, que é a sabedoria, o que nós vamos ter no lar? Olha o verso 8 ao verso 9. Repreende o sábio e ele te amará. Quando nós somos sábios e as pessoas vêm tratar conosco, a nossa resposta é uma resposta de amor. Uma outra ferramenta que nós podemos usar dentro da sabedoria é que, além do amor, nós vamos ter um crescimento, tanto de sabedoria quanto de prudência. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio. O sábio é aquele que entende o seguinte: o meu copo nunca está cheio, eu sempre ainda vou precisar aprender mais. Difícil é lidar com aquelas pessoas que partem assim: o que você pode me ensinar? O que você pode adicionar para a minha vida? Eu já sei tudo, eu já posso tudo, eu já consigo tudo. Quem é você? Aí entra afronta, injúria, ódio, mas o sábio é aquele que, por mais que a pessoa do outro lado não tenha totalmente razão no que está sendo dito, ainda assim essa pessoa vai parar para considerar o que foi dito. Ela vai parar, vai ouvir, vai procurar saber: Senhor, até onde isso é um instrumento do Senhor para me moldar? Lembre-se, os servos do Senhor na história bíblica, nenhum deles, se eu não estiver sendo impreciso aqui, todos foram moldados, forjados e aperfeiçoados, não no acerto das pessoas que estavam do outro lado, mas através dos erros das pessoas que estavam do outro lado. Pense no caso de José, filho de Israel. Como que ele cresceu? Não porque os irmãos acertaram com ele, mas porque os irmãos falharam com ele. Pense no caso de Jó, quando seus amigos saem e ficam uma semana sentado com ele no lixão, chorando por causa da dor dele, e depois eles começam: Jó, Deus ele não te puniria se você não tivesse feito alguma coisa errada. E Jó falando: olha, eu não sei o que eu fiz, eu acho que eu não fiz nada de errado. E todos os amigos de Jó dizendo: olha, você errou, você errou, você errou. E depois nós temos o desfecho da vida de Jó. Olhe para Davi, o quanto que Saul perseguiu Davi, e o quanto que Davi cresceu na fidelidade ao Senhor, mesmo debaixo daquele momento hostil de Saul, ao ponto de Saul entrar na caverna e Davi chegar lá e tirar um pedacinho da orla de Saul. Olha, se eu quisesse te matar, eu já teria te matado, mas eu não posso tocar o ungido do Senhor. Quando nós somos sábios e as pessoas vêm tratar conosco, tudo é um instrumento para o nosso crescimento, para o nosso aperfeiçoamento. Ele vai crescer em sabedoria e também ele vai crescer em prudência. Ensino justo e ele aumentará o seu entendimento. Sabedoria é aplicar corretamente o conhecimento que possuímos. Sabedoria espiritual, além de focar como usar o conhecimento que temos, também visa o porquê devemos aplicar corretamente o que conhecemos. Versos 10 a 12. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós vamos aplicar o que aprendemos de maneira correta, porque isso é uma maneira de demonstrar o quanto que honramos a Deus, o quanto que Ele é uma influência na nossa vida. A ideia é o seguinte: quanto que a opinião de Deus pesa nas nossas decisões? O quanto que o parecer de Deus pesa no que você pensa e no que você decide? Demonstra o quanto que você teme a Deus. E quando nós crescemos em sabedoria e aplicamos corretamente conhecimento, é para que tudo mostre que Deus é importante. Uma vez que você é salvo porque Cristo te comprou. Cristo não comprou o seu ticket para o céu, primeiramente, ou só isso. Às vezes, alguns pensam que o Evangelho é a Coab celestial, no sentido de que, olha, venha para Cristo para você ir para o céu. Isso é a consequência. Venha para Cristo para ter comunhão com Deus. E uma das coisas que nós devemos entender aqui é que quando Cristo compra alguém, toda a vida dessa pessoa é voltada, não parte dela.
Tudo que eu e você fazemos é para demonstrar para quem está ao nosso redor o quanto que Cristo é um tesouro para nós. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo, prudência. Porque por meu intermédio se multiplicam os teus dias e anos de vida se aumentarão. O temor do Senhor nos guia em como aplicar o conhecimento, especialmente tomar decisões baseadas no que conhecemos sobre o caráter de Cristo. Às vezes as pessoas ficam o seguinte: olha, eu não sei a vontade de Deus para a minha vida. Eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. E a vontade de Deus é um dos temas mais importantes que nós devemos nos preocupar. Então, de maneira bem simples, nós temos a vontade geral e uma vontade específica. O que é a vontade geral? É tudo aquilo que a Bíblia diz declaradamente que é a vontade de Deus. Por exemplo, 1 Tessalonicenses 4:3. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Não tem dúvida de que Deus quer que sejamos santos. Então, como é que eu vou usar isso para entender a vontade específica? Ou seja, que faculdade que eu vou fazer? Aonde eu vou morar? Com quem vou me relacionar? Devo abordar ou começar esse relacionamento? Devo comprar tal coisa ou não? Como é que essa vontade geral me ajuda nessa específica? Resposta: a vontade específica, ela se torna clara quando se o que eu vou fazer vai realçar essa vontade geral ou vai prejudicar essa vontade geral. Se a decisão que eu vou tomar vai prejudicar eu ser santo, então não é a vontade de Deus, não preciso nem questionar. Se a decisão que eu vou tomar vai me ajudar a ser mais santo e vai melhorar a minha comunhão com Deus, então aquilo é a vontade de Deus. A sabedoria de Deus nos ajuda nisso. Dependemos de Deus para tudo em nossas vidas, e Ele é soberano sobre as nossas vidas, mas também temos responsabilidades de tomar decisões corretas. Mediante elas, avançamos ou regredimos em nossa vida. O verso 11: por meu intermédio se multiplicarão os teus dias e anos de vida te aumentarão. Deus é soberano, Deus cuida, Deus sustém todas as coisas, mas você tem que tomar decisões sábias. Por elas você prospera e avança. A ideia de prosperar não é financeira. A ideia bíblica de prosperar, na maioria das vezes, é você avançar, é progredir. Por essas decisões a sua vida anda, e se você tomar uma decisão errada, ou ela fica estagnada ou ela regride. Mas a sabedoria está aí como uma bandeja estendida a você. Estas instruções são para o nosso bem. Caso sigamos, colheremos um bom fruto. Se desobedecermos, receberemos um mau fruto. Olha o verso 12. Se fores sábios, para ti será sábio. E a sabedoria sempre será um benefício para nós. Mas, se fores escarnecedor, só tu o suportarás. E a ideia é o seguinte: geralmente, quando nós estamos lidando com os nossos familiares incrédulos, principalmente, e você aconselha, e você diz, olha, não é a melhor coisa de fazer, ele vai lá, e ela vai lá e toma aquela decisão errada. Eu acho que você vai entender o que eu estou querendo dizer aqui. E aí, quando o resultado vem, aquela pessoa não quer colher sozinha, ela quer que você ajude. Ela quer que você sofra com ela quer que você ajude naquela dificuldade. Ela não consegue suportar sozinha o dano que ela mesma causou para ela. E nesse momento, a melhor maneira de você ajudar essa pessoa é não ajudando ela. É deixando ela receber o amargor do que ela decidiu, para ela poder entender que a palavra de Deus é a verdade e o que ela pensou não é a verdade. Provérbios capítulo 1 explica bem essa questão, depois você pode ler lá. Pois bem, com isso, o que nós podemos concluir do verso 13 em diante, para a nossa família? É loucura rejeitar o conselho de Deus, rejeitar o conhecimento de Deus, e ao invés de ser guiado por Deus, ser guiado pelos seus sentimentos e pela sua ignorância. Olha o verso 13. A mulher louca é alvoroçada, é simples e nada sabe. Se você não atender o convite da sabedoria, esse será o seu perfil. Esse será o seu retrato. O resultado prático de tal rejeição, da pessoa que rejeita a sabedoria de Deus, é preguiça e ociosidade. Olha o verso 14.
assenta-se à porta da sua casa numa cadeira. Não há um movimento, ela simplesmente fica lá sentada. Então, uma das coisas de rejeitar a sabedoria é ser guiado pela ignorância, é desenvolver uma vida de preguiça e de ociosidade. Além disso, rejeitar a sabedoria é ter uma vida firmada e centrada no orgulho. O texto diz que essa mulher estava sentada nas alturas da cidade. Aonde que a sabedoria estava? Lá embaixo, convidando todos a descerem. A loucura está lá em cima. Se você rejeitar a sabedoria, além destas coisas começarem a ganhar terreno na sua vida, você será uma pedra de tropeço no caminho de outras pessoas. Ao invés de você ajudar, você vai ser uma pedra de tropeço. O texto diz, no verso 15, e põe-se a chamar os que vão pelo caminho e que passam reto pelas suas veredas. Essas pessoas que estão passando pelo caminho são as que atenderam o convite da sabedoria, e no caminho passam na frente da casa da loucura. E a loucura para ali e diz, olha, não vá para lá, fique comigo. De maneira prática, que nós podemos extrair o princípio aqui é o seguinte, você nunca será uma bênção para quem estará ao seu lado, rejeitando a sabedoria. Mas uma pedra de tropeço e talvez até um fardo, difícil de levar e difícil de carregar. Além de desenvolver um estilo de vida pecaminoso, rejeitar a sabedoria de Deus acarreta em que a vida dessa pessoa vai ser pautada, dominada pelo pecado. Olha o verso 16 e 17, ao convite que a loucura faz. Quem é simples, volte-se para cá. E aos faltos de entendimento, ela diz, as águas roubadas são doces e o pão tomado às escondidas é agradável. A vida dessa pessoa será marcada pelo pecado e não por Deus. E por último, o resultado de se rejeitar a sabedoria de Deus é morte. Olha o verso 18. Mas não sabem que ali estão os mortos. Os seus convidados, os que atenderam o convite, estão nas profundezas do inferno. Como que nós vemos Cristo nesse texto agora? E eu vou me comportar aqui como um criado da sabedoria mencionado no verso 3. Eu vou fazer um convite para você. E aí você vai saber em qual das casas você está e qual destino você terá. Cristo é visto nesse texto convidando todos os pecadores a abandonarem o seu orgulho, descerem dos lugares altos e virem ter comunhão com Ele por meio da sua própria e farta provisão. Cristo é visto nesse texto, Ele é a sabedoria que firmou uma casa, que preparou uma mesa, que enviou os seus criados ou os seus servos, os seus mensageiros, e Ele convida a todos os pecadores que se veem como altos demais a descerem e virem ter comunhão com Ele pelo aquilo que Ele providenciou. Ele é o animal sacrificado, o seu corpo é o pão e o seu sangue é o vinho. E Ele convida a todos a virem a ter comunhão com Ele, a descerem dos lugares altos, a abandonarem o seu posto de autossuficiência e reconhecerem, eu preciso de Cristo, eu preciso de Ti. Não ir a Cristo, não aceitar o seu convite é loucura. A motivação é não querer sair do seu aparente lugar de conforto e estilo de vida pecaminoso. Os tais que assim procedem experimentarão o inferno eterno. Leia novamente depois em casa o Salmo 9, ou Provérbios 9, nessa perspectiva, como se fosse Jesus fazendo o convite. Ele convida todos. Pecadores, saiam dessa posição alta de orgulho. Parem de pensar que vocês são sãos, mas vocês são doentes. Vocês precisam de médico. Desçam. Humilhem-se. Venham até mim. Provem do que eu proporciono.
o sacrifício dele na cruz. Receba o perdão dos vossos pecados e eu vou aumentar os vossos dias. Mas os que ouvem o convite do Evangelho, mas aqueles que estão diante do, vamos dizer assim, do criado da sabedoria que está fazendo o convite e rejeita, e prefere atender o convite da loucura, não sai daqui pensando o seguinte: se você rejeitar esse convite, eu sou neutro, não estou aceitando nem a loucura e também não estou aceitando nem... Não. Se você rejeitar esse convite, significa que você já aceitou o convite da loucura. E os que assim rejeitam são vistos como loucos. Quem é você nessa história? Quem é você nessa história? Você é o sábio que atende à repreensão e o convite e vai até Cristo? E confessa como Senhor e crê no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos? Ou você é o escarnecedor, aquele que do íntimo ouve isso e diz: baboseira, vou seguir minha vida, essas coisas aí não adiantam em nada, eu vou largar minha vida do jeito que eu quero viver. Os costumes, a pessoa que não tem Cristo, ela já sabe as coisas erradas que ela faz e o que ela precisaria abandonar para vir a Cristo, porque Deus dá a consciência e a lei impressa no coração que acusa e defende, ela já tem essa noção, e ela não quer sair do lugar alto, da porta da sua casa, da sua cadeira, do seu estilo de vida pecaminoso, ela não quer descer, ela não quer reconhecer que é um pecador, isso é a ideia de descer, e ter vida. Se você é o escarnecedor que não dá a mínima para a mensagem do Evangelho, quem é você aqui essa noite? Vamos orar. Pai, nós agradecemos.